Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar fundo num texto que realmente atravessa séculos com sua sabedoria. O Dhammapada. Muita gente conhece como o caminho da sabedoria do Buda, né? Exatamente. A nossa base aqui são os trechos da tradução do Acharya Buddharakkhita para o inglês e do Bhikkhu Demiku para o português. Vem do original em Pali, né? Faz parte do cânone da tradição Theravada. Isso mesmo. Do Khuddaka Nikaya, para ser mais precisa, é um dos textos mais queridos, digamos assim, mais populares do cânone Pali. E é tido como um resumo, um compêndio essencial dos ensinamentos do Buda. A nossa ideia, então, é investigar a fundo algumas dessas lições que parecem não envelhecer, sabe? Sobre a mente, nossas ações e o caminho para uma compreensão mais profunda da vida. Vamos seguir o interesse que o pessoal demonstrou. Ótimo. Para começar, acho que a gente pode ir direto num ponto nevrálgico que o texto já joga na nossa cara logo de início. O papel central da nossa mente. Sem dúvida. É o ponto de partida perfeito. Porque o Dhammapada, apesar de ser super antigo, ele fala muito com a gente hoje, né? Não é um tratado filosófico, assim, abstrato. Não, ele é bem prático. Isso, é um guia prático. E a promessa é clara. Se a gente cultivar certas qualidades mentais e agir de acordo, a gente pode ter uma vida com menos sofrimento, com mais clareza. Essa tradução específica que a gente está usando, ela tenta muito capturar esse espírito prático, sabe? A essência do ensinamento original, sem ir para os extremos. E essa praticidade, ela salta aos olhos logo nos primeiros versos, aqueles conhecidos como os pares, né? O Yamakavaga. Sim, os versos 1 e 2. Eles afirmam algo que parece simples, mas quando você para pensar, é radical, dizem. A mente antecede todos os estados mentais. A mente é o seu criador. Fundamental isso. Se a gente age com uma mente impura, o sofrimento nos segue, como a roda segue o boi, né? E se a mente é pura, a felicidade vem junto, inseparável, como a sombra. Isso coloca uma responsabilidade enorme, na nossa mente, né? Quer dizer que não somos só vítimas passivas das coisas. Exatamente essa é a ideia. A perspectiva aqui é que a nossa experiência do mundo, em grande parte, é uma projeção da nossa própria mente. Não que as coisas externas não existam, claro que existem, mas a forma como a gente reage, o significado que a gente dá, isso nasce dentro da gente. Entendi. E veja como isso já se aplica direto na questão do ressentimento, ali nos versos 3 a 5. Ficar remoendo, ele me ofendeu, ele me bateu, me roubou. Aquela ruminação mental. Isso. Só perpetua o ciclo do ódio. A gente fica preso em isso. E o verso 5, então? Nossa, é aquela máxima poderosa. O ódio nunca cessa pelo ódio. Só cessa pelo não ódio. Uma lógica assim, implacável. Mas vai tão contra o nosso instinto, né? De revidar, guardar mágoa. Cultivar o não ódio parece um desafio gigantesco na prática. Sem dúvida. É um dos maiores desafios que o texto propõe. E ele não diz que é fácil, viu? Mas aponta como a única saída real para quebrar esse ciclo vicioso. É um convite para a gente observar como o próprio ódio consome a gente por dentro. Faz sentido. E essa observação atenta, essa vigilância, é outro tema central. Lembra daquela analogia da casa, nos versos 13 e 14? Lembro, sim. A paixão entendida aqui num sentido amplo, né? De apego, aversão, tudo descontrolado, ela invade uma mente que está, assim, mal vigiada, como a chuva numa casa mal coberta, mas não entra numa mente bem guardada. Nossa, essa imagem da casa é muito forte. Quer dizer que a gente precisa ser, bons zeladores da nossa própria mente. Exatamente. Mas aí no capítulo seguinte sobre a mente mesmo, o Cittavagga, ele descreve a mente como volúvel, instável, difícil de domar. Isso está no verso 33. E até compara com um peixe se debatendo fora d'água, no 34. Se ela é tão instável assim, como é que a gente começa a zelar por ela? Parece uma tarefa impossível. Então, o texto reconhece essa dificuldade, não esconde isso. A mente é comparada a algo sutil que se agarra ao que deseja, né? Tá lá no verso 35. Que vagueia sozinha, sem forma, lá no coração, no verso 37.
Mas justamente por isso, o esforço em domá-la, em compreendê-la, é o que traz felicidade. Ah, entendi. O verso 37 diz que subjugar a mente liberta das cadeias de Mara. E Mara, nesse contexto budista, representa as forças da tentação, da distração, tudo aquilo que prende a gente nesse ciclo de sofrimento, sabe? Então, domar a mente não é só para ter bem-estar psicológico no dia a dia. Tá ligado à própria libertação espiritual. É mais profundo. Muito mais. E essa mente domada, então, parece ser a base para a sabedoria florescer. O verso 38 conecta isso, né? Determinação mental, conhecer o bom ensinamento, o Dhamma, e ter uma fé estável. Tudo isso junto para a sabedoria se aperfeiçoar. Sim, a estabilidade mental, que em Pali é Samadhi, é vista como um pré-requisito para a sabedoria que penetra, apanhar. E tem um contraste bem interessante com o corpo físico, ali nos versos 40 e 41. Ah, eu notei isso. É bem forte. O corpo é descrito como frágil, tipo um vaso de barro, destinado a virar um tronco inútil. Já a mente deve ser fortalecida como uma fortaleza, e a gente deve usar a espada da sabedoria. Fica muito claro onde o esforço principal deve ir, né? A indicação é direta e a direção que a gente dá para essa mente, seja boa ou má, tem consequências, assim, profundas. Os versos 42 e 43 são quase chocantes, né? Uma mente mal direcionada prejudica mais a gente do que o inimigo. E uma bem direcionada beneficia mais que qualquer parente. A responsabilidade é toda nossa, então. Totalmente. E isso bate com as consequências das ações, que a gente viu também lá nos versos 15 a 18. Quem faz o mal sofre, fica atormentado pela memória. Quem faz o bem se alegra, se sente bem com a lembrança. Nossas ações ecoam no presente. Sim, faz todo sentido. E isso leva a outra distinção muito importante. A diferença entre só saber a teoria e realmente colocar em prática. Ah, sim. Os versos 19 e 20 são bem diretos nisso, né? Ficar recitando os ensinamentos sem viver aquilo é como o pastor que conta as vacas dos outros, mas não bebe o leite. Não adianta muito. Exato. Não se colhe os benefícios. A transformação de verdade vem da prática. Abandonar a cobiça, o ódio, a ilusão. Isso me faz pensar, o que o Dhammapada diz sobre como a gente cultiva essa prática? Qual é o motor disso? Bom, um elemento central, fundamental mesmo, é a diligência. Em Pali, a pamada. É um termo que abrange muita coisa. Atenção plena, esforço consciente, vigilância, seriedade no propósito. É uma atitude ativa, então. Muito ativa. E o capítulo sobre a diligência, o Apamadavaga, já começa de forma bem dramática. O verso 21 diz: a diligência é o caminho para a imortalidade, a negligência o caminho para a morte. Forte, né? Fortíssimo. Mas imortalidade aqui não é vida eterna do corpo, certo? É mais no sentido de amata, a libertação daquele ciclo de renascimentos, o estado livre de sofrimento. Isso. E a morte seria a morte espiritual, tipo, estar preso na ignorância, na distração. Exatamente essa interpretação. Os negligentes são como se já estivessem mortos espiritualmente. A diligência é o que nos mantém vivos, avançando no caminho. Os sábios, diz o verso 22, se alegram na diligência, gostam da companhia dos nobres, os Arya. E o verso 25 traz outra metáfora linda, a da ilha. Ah, sim. Com esforço, disciplina, autocontrole, o sábio cria para si uma ilha segura, um refúgio interior, e as inundações das paixões, do sofrimento, não conseguem invadir. É uma imagem poderosa de autonomia e segurança interna, né? Muito. Sugere um espaço de paz interior que a gente constrói ativamente. Mas aí tem o verso 28, com outra imagem forte. O sábio diligente sobe na torre da sabedoria e observa, livre de tristeza, a multidão sofrendo lá embaixo. Isso não soa um pouco distante, meio indiferente, talvez? Essa é uma imagem que pode ser mal interpretada facilmente. A ideia não é a indiferença, de jeito nenhum. É mais uma perspectiva que foi conquistada com muito esforço. Pensa assim, é como estar no topo de uma montanha. Você vê a planície lá embaixo com mais clareza.
entende a paisagem de outra forma, né? Entendo a analogia. Então, o sábio, por ter superado as causas do sofrimento em si mesmo, ele compreende a situação dos outros com compaixão, mas sem ser arrastado por aquele mesmo turbilhão. A diligência é o motor para alcançar essa clareza. E o verso 32 conclui que quem se deleita na diligência e teme a negligência, essa pessoa está próxima do Nibbana. Nibbana, o objetivo final, que significa literalmente extinção, né? Extinção das chamas da cobiça, do ódio, da ilusão. Exato. A cessação do sofrimento. Essa clareza e essa diligência do sábio contrastam muito com a descrição do louco ou tolo, Bala, no capítulo seguinte, o Balavaga. O verso 60 diz que a existência é longa e penosa para o tolo que não conhece a verdade sublime. Parece que a ignorância só prolonga o sofrimento, né? Sim, e essa ignorância se manifesta em preocupações que são vãs. O verso 62 mostra o tolo todo aflito com posses. Ah, eu tenho filhos, tenho riqueza, mas sem perceber a impermanência de tudo, inclusive dele mesmo. É uma cegueira, né? Uma cegueira e uma incapacidade de aprender, como a colher que está na sopa, mas não sente o gosto, lá no verso 64. Mesmo convivendo com o sábio não adianta. E pior, o verso 66 diz que o tolo acaba sendo inimigo de si mesmo, fazendo um mal que traz frutos amargos. E ele busca as coisas erradas, né? Prestígio, autoridade que não merece, como dizem os versos 73 e 74. Confunde o sucesso do mundo com o caminho espiritual no verso 75. É uma confusão total de prioridades. Total. E em oposição direta, a gente tem o sábio, o Pandita. O que caracteriza essa figura no texto? Olha, o sábio, primeiro, valoriza a crítica construtiva. Vê quem aponta as falhas dele como um guia para um tesouro. Está no verso 76, acho incrível. Nossa, isso exige muita humildade. Muita. E ele busca boas companhias, amigos nobres, verso 78, e se deleita no Dhamma, no ensinamento, verso 79, e vive feliz com isso. Mas uma marca registrada mesmo é o autocontrole. O verso 80 compara o sábio aos construtores de canais que controlam a água, aos arqueiros que endireitam flechas, aos carpinteiros que moldam a madeira. O sábio molda a si mesmo. É um trabalho ativo sobre si mesmo. E isso leva a uma estabilidade impressionante. O verso 81 diz que o sábio é como uma rocha sólida, inabalável por elogios ou críticas. Isso parece um estado, uau, muito desejável, mas tão difícil de alcançar. Equanimidade total. É um ideal muito elevado, sem dúvida. Representa um desapego profundo, né? O sábio age com retidão, diz o verso 84. E o objetivo dele é claro, fazer a travessia para outra margem, como dizem os versos 85 e 86. Ou seja, alcançar o Nibbana. A libertação. Isso. Poucos conseguem, o texto admite. Mas aqueles que seguem o Dhamma, que purificam a mente das impurezas, esses estão nesse caminho. Eles abandonam o caminho escuro da ignorância e seguem pelo caminho brilhante da sabedoria. Essa jornada para a sabedoria, ela também envolve entender a natureza da realidade, né? Tipo, a impermanência. O capítulo sobre a velhice, Jaravaga, parece pegar bem pesado nisso. Sim, ele é bem direto, até cru. O verso 146 já começa perguntando: se o mundo está sempre a arder com impermanência, com sofrimento, por que essa alegria toda despreocupada? É um choque de realidade. Total. E os versos seguintes, 147 a 150, descrevem o corpo, nossa, como uma cidade de ossos cheia de decadência, frágil, um ninho de doenças. É um lembrete, assim, contundente da nossa transitoriedade física. Não dá para ignorar. E o verso 152 ainda alerta. Envelhecer só no físico, sem crescer em sabedoria, é como ser um touro, que só ganha massa muscular, mas não inteligência. Exato. É um crescimento desequilibrado. Mas aí vem os versos 153 e 154, a famosa canção de vitória do Buda. Isso é um marco, né? É um marco fundamental na tradição.
É o momento em que, depois de incontáveis vidas no samsara, aquele ciclo de nascer, morrer, renascer, movido pela ignorância e pelo desejo, ele finalmente entende a causa raiz do sofrimento. O construtor da casa. Isso, que é o desejo, o anseio, tanhá em Pali. Ao vê-lo, quer dizer, ao compreender a natureza desse desejo, as vigas das paixões são quebradas, a cumeieira da ignorância é esmagada e a mente alcança o incondicionado, o nibbana, a destruição do desejo. É o ápice da realização. O momento de clareza total, então. E o caminho para chegar nessa clareza, ele é detalhado no capítulo seguinte, o caminho, Magavaga. O verso 273 menciona o caminho óctuplo como o melhor dos caminhos. Mesmo sem detalhar os 8 fatores ali, ele já estabelece essa primazia. Sim, e afirma que é o único caminho para purificar a visão e para confundir Mara para escapar dele, verso 274. Mas a ênfase principal recai de novo sobre o esforço pessoal. O verso 276 é muito, muito claro. Vocês próprios devem se esforçar. Os Budas só apontam o caminho. Ninguém pode fazer por nós. Ninguém. A libertação não é algo que te dão de presente. É conquistada através da prática dirigente e especialmente da meditação. E aqui a gente chega num ponto que você mencionou antes, crucial. Os versos 277 a 279 falam das 3 marcas da existência. Sim, as tilakana. Ver com sabedoria que tudo que é condicionado é anicca, impermanente, dukkha, insatisfatório, fonte de estresse, sofrimento, e anatta, não eu, sem uma essência fixa e independente. Compreender isso profundamente é o caminho para a purificação. Poderia explicar um pouquinho mais o que significa ver com sabedoria essas 3 marcas? Não é só um conceito intelectual, né? Ah, de jeito nenhum. É a chave aqui. Ver com sabedoria, em Pali, Panyaya Passati, implica uma compreensão direta, experiencial mesmo, que surge como? Através da meditação, da observação atenta da própria experiência, momento a momento. Na prática, então. Na prática, anicca é ver a mudança constante em tudo, nos pensamentos que vêm e vão, nas sensações do corpo, no próprio corpo, no mundo lá fora, nada fica parado. Dukkha é reconhecer aquela insatisfação fundamental que vem de tentar se agarrar a coisas que são impermanentes, ou a uma noção de eu que está sempre mudando, que depende de condições. E anatta? Bom, anatta é penetrar a ilusão de que existe um eu sólido, permanente, independente. Ver que somos, na verdade, um fluxo de processos físicos e mentais, todos interdependentes. É essa visão direta, que nasce da observação, que o texto diz que começa a desenraizar o sofrimento na sua origem. Entendi. É uma visão que transforma não só uma ideia que a gente aceita. E, mais uma vez, exige esforço, não é? O verso 280 adverte quem é ocioso, preguiçoso. E o 281 fala em purificar os 3 cursos de ação: o corpo, a fala e a mente. Exatamente. A ética, sila, a concentração, samadhi, e a sabedoria, panhá, se apoiam mutuamente nesse caminho. A meditação nutre a sabedoria, como diz o verso 282. E o 283 usa outra metáfora forte: cortar a floresta da luxúria, das paixões, porque é dali que nasce o medo. Tem que cortar as árvores grandes, as paixões fortes, mas também o matinho rasteiro, os desejos mais sutis, para alcançar a liberdade, para se tornar desapaixonado. O apego é retratado como uma prisão mesmo, né? Mesmo o apego sutil, como aos entes queridos, comparado ao bezerro que fica preso à mãe, no verso 284. Aí diz para cortar o afeto. Imagino que seja no sentido do apego possessivo, grudento, não do amor genuíno, da compaixão, certo? Sim, a interpretação comum é essa. O foco é no desapego que liberta a mente, que traz paz. Não numa indiferença fria ou cruel. É cortar aquilo que nos prende e causa sofrimento. E aí cultivar o caminho para a paz, para o Nibbana, como diz o verso 285. E a consciência da morte volta com força no final desse capítulo,
como um catalisador para a urgência dessa prática. Versos 286 a 288. Isso. O tolo faz planos, vou viver aqui no inverno, ali no verão, sem perceber o perigo iminente da morte. E a morte arrasta quem está apegado a filhos, a gado, a posses, como uma enchente leva tudo. E ninguém, nem filho, nem pai, nem parente, pode proteger da morte. É uma verdade dura, mas inescapável. E aí o verso 289 conclui: percebendo isso, o sábio, que já está contido pela moralidade, ele não perde tempo. Ele apressa-se a limpar o caminho para o Nibbana. Tem um senso de urgência nisso. Fazendo uma síntese geral, então, a gente percorreu bastante coisa. A ideia da mente como a grande criadora da nossa experiência, a necessidade vital da diligência, do esforço pessoal consciente, o contraste gritante entre a sabedoria que liberta e a ignorância, a tolice que só aprisiona, a realidade inescapável da impermanência de tudo. E a natureza do caminho, o Dhamma, que, através da ética, da concentração e dessa sabedoria direta nas 3 marcas da existência, leva ao fim do sofrimento, ao Nibbana. Foi um mergulho intenso, né? Foi sim. E o que emerge do Dhammapada, acho, não é só uma filosofia bonita, mas é um chamado muito claro à ação transformadora. A responsabilidade pela nossa libertação é nossa, intransferível. Como diz aquele verso 160, cada um é o protetor de si mesmo. A autorresponsabilidade é um tema centralíssimo. E a prática diligente é o meio para isso acontecer. Essa nossa análise aqui buscou trazer à tona essas conexões, né? E a profundidade prática que está em cada um desses versos. É um convite constante para a gente olhar para dentro e para agir no mundo de uma forma mais consciente, mais habilidosa. E essa ênfase na autorresponsabilidade e no esforço pessoal para cultivar a sabedoria direta, a Pagnya, é muito forte mesmo. A libertação vem de dentro, não de uma fonte externa que vai nos salvar. Isso me leva a uma última reflexão aqui. Algo para quem nos ouve continuar pensando. O texto valoriza imensamente essa sabedoria que nasce da investigação direta, do ver por si mesmo, como a gente viu nos versos 277 a 279. Sim, a experiência direta é fundamental. Ao mesmo tempo, outros trechos e comentários sobre o texto mencionam a importância da fé ou da confiança inicial, sadha, no ensinamento no Buda, como um ponto de partida ou como um fator de apoio no caminho. Aí fica a questão, né? Como essa confiança inicial, que talvez comece como uma crença, uma inspiração, como ela se relaciona ou se transforma na sabedoria direta, experiencial, a Panya? É uma ótima pergunta. A dinâmica entre fé e sabedoria. Exato. Como a disposição para confiar no mapa do caminho ajuda a gente a efetivamente percorrer o território e chegar num entendimento que talvez transcenda a própria crença inicial. Especialmente quando o destino final, Nibbana, é descrito como algo para além dos nossos conceitos comuns, ou incriado, como diz o verso 97. Como é que a fé e a sabedoria dançam juntas nessa jornada? Fica aí uma pergunta para a gente continuar explorando, refletindo